E aí, beleza? Eu sou Marcelo Teles e nesse vídeo eu vou falar com você sobre um conceito importantíssimo para você ter um maior controle dos seus custos. E tendo controle dos seus custos, dessa forma você vai conseguir também trabalhar para reduzir esses custos. Tá? Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre os custos fixos e os custos variáveis. Eu vou tentar explicar, explicar para você qual a diferença de cada um deles e por que é importante saber esse conceito. Bom, em um vídeo passado meu, que está na minha fanpage, e que eu vou deixar o link aqui embaixo, no primeiro comentário desse vídeo, eu falei sobre a importância de se controlar os custos, de se conhecer esses custos, conhecer todos os custos da sua empresa. E que esse é um dos maiores erros que os empreendedores têm. Então, se você quiser rever esse vídeo, vai estar o vídeo aqui embaixo no link. Bom, falando de custos fixos e custos variáveis. Qual a diferença entre custo fixo e custo variável? A diferença é simples. O custo fixo é fixo, o custo variável varia. Bom, brincadeira, tá? Vamos explicar melhor. Se tiver algum contador aí do lado, se você é o contador, não se incomode com a forma como eu vou explicar. Não é a forma que um contador explicaria. É a forma que eu vou tentar explicar da forma mais simples possível para que todo mundo entenda. Entendeu? E que isso não é 100% igual ao que você aprende na escola de contabilidade, na escola de economia. Mas é uma forma que eu acho que a maioria das pessoas vai conseguir entender e vai conseguir aplicar no seu dia a dia. Bom, o custo fixo é um custo que ao longo dos meses ele não varia, ele é fixo. A brincadeirinha é verdade, tá? Então, ele independente se você vendeu mais ou se você vendeu menos, ou se você produziu mais ou se você produziu menos, esses custos eles não vão variar muito. Eles de certa forma têm alguma variação mês a mês, mas não é uma variação significativa. Essa variação não acompanha aumentos ou diminuições na produção ou na venda. Já o custo variável é o contrário. Ele varia mês a mês. Varia não porque varia ou porque você perdeu o controle dele. Varia porque você vendeu mais ou menos, ou produziu mais ou produziu menos. Vamos dar pequenos exemplos de cada um desses dois tipos de custo. Bom, o aluguel, por exemplo, é um custo fixo. Ao longo dos meses, ele é um custo que todo mês você paga o mesmo valor. Ah, mas um mês eu atrasei e paguei multa. Bom, para começar tá errado, né? Pelo amor de Deus, não paga multa de nada. Paga tudo na época certa. Mas, enfim, ele não variou, o aluguel que você pagou multa, ele não variou porque aumentou ou diminuiu sua produção, ou aumentou ou diminuiu suas vendas. Ele variou porque você errou, né? Não pode fazer isso, pessoal. Bom, vamos dar um outro exemplo que também... e aí um exemplo de custo variável, por exemplo. A comissão, se você tem vendedores, você paga a comissão de vendas, quanto mais eles vendem, mais eles recebem comissão. Então o custo de comissão de vendas é um custo variável. Quanto mais, ele varia conforme você vende mais ou menos. Você tem um restaurante, uma lanchonete, uma padaria, ou algo desse tipo. Os ingredientes que você usa para fazer suas comidas, seus lanches, quanto mais você vende lanche, quanto mais você vende almoço, quanto mais você vende comida, você tem que comprar mais ingredientes. Então, os ingredientes, essas matérias-primas, de uma forma geral, eles variam conforme você vende mais ou produz mais. Então, ele é um custo variável. Tá? Então, essa é a diferença principal entre o custo fixo e o custo variável. Vamos dar mais alguns exemplos que são os exemplos que têm mais dúvidas dessas pessoas. Por exemplo, energia elétrica. Energia elétrica, cada mês tem uma variação no custo de energia elétrica. Um mês você gasta um pouquinho mais, outro dia você gasta um pouquinho menos. Numa forma geral, eu costumo dizer que a maioria das empresas, 99% das empresas, a energia elétrica é um custo fixo, não é um custo variável. Você não consegue atribuir diretamente que você vendeu mais e por isso você gastou mais energia elétrica. A não ser que você seja uma empresa que usa energia elétrica pra caramba para poder fazer o produto ou para poder fazer a venda. Mas isso não é uma realidade comum. Então, a energia elétrica, apesar dela variar mês a mês, ela ter mês você gasta mais e mês você gasta menos, por exemplo, no verão gasta mais ar-condicionado, então você gasta mais energia elétrica. No inverno você gasta menos ar-condicionado, você gasta menos energia elétrica. Ou numa cidade mais fria, no inverno você tem que usar aquecedor, por exemplo, e gasta mais energia elétrica, não sei. Tem que ser uma cidade bem fria, do frio mesmo. Eu não sou fã muito de frio, não. Mas então a energia elétrica ela pode até variar, mas ela não varia em função de vendas ou em função da produção. Então ela deve ser considerada um custo fixo. Telefone também, por exemplo. Telefone
mês a mês você pode fazer mais ligações ou menos ligações, e essa conta de telefone pode variar também mês a mês. Mas também ela deve ser considerada custo fixo, a não ser que você faça vendas por telefone. E realmente você tem que, quanto mais você vender, quanto mais você vai ligar, ou quanto mais você ligar, mais você vai vender, então ele passa a ser um custo variável. Tá? Mas eu acho que dificilmente uma empresa hoje em dia se encaixa com custo de telefonia com custo variável. Bom, esse vídeo está meio longo, mas é porque uma informação importante para vocês. Bom, então como que você vai usar essa informação de custo fixo e custo variável? Para começar, precisa saber que o custo fixo ele não pode estar variando muito. Se tiver uma variação muito significativa em algum custo fixo seu, você precisa entender por que houve essa variação, né? E tomar ação para voltar à situação que seria o normal de gasto seu desse custo fixo. Então você precisa acompanhar o custo fixo e ver se ele está variando ou não. Variando, na verdade, está mudando. Vamos mudar, vou parar de falar para custo fixo, vou falar mudando. Né? Então você precisa acompanhar o custo fixo, se ele está mudando ou não. Se ele estiver mudando ao longo do mês, alguma coisa está acontecendo errada, você tem que atuar para fazer com que o custo fixo esteja no patamar correto. Se o custo fixo está aumentando muito todo mês, alguma coisa está acontecendo errada. Você está gastando em algum lugar de uma forma errada. Já o custo variável, você precisa acompanhar se ele está acompanhando o seu faturamento, o seu nível de vendas ou o seu nível de produção. Então, se ele estiver acompanhando certinho, é o correto, é o mais normal de acontecer. Então, se você vendeu mais, o seu custo variável aumentou mais, beleza, tá ótimo, entendeu? Você está vendendo mais, então você vendeu menos, o custo variável tem que cair menos. Se ele não cair, alguma coisa está errada. Ou você está considerando alguma coisa que não é custo variável como custo variável, está considerando algum custo fixo como custo variável, por isso ele não está caindo. Ou você perdeu o controle de alguma conta sua e essa conta você precisa atuar para voltar ao controle dela. Tá? Então, é por isso que é importante saber o que é custo fixo e custo variável. Então, tente identificar, bote a mão na massa, identifique na sua empresa quais são os custos fixos e quais são os custos variáveis. E é muito importante você ter entendido bem isso. Se você ficou com alguma dúvida, coloque essa dúvida aqui embaixo para mim nos comentários, que eu vou voltar a explicar isso para você se for o caso. Porque o conceito de custo fixo e custo variável é importante para um futuro vídeo meu, em que eu vou explicar uma dúvida que as pessoas estão perguntando muito, que é como formar o preço de venda. Eu não consigo explicar como formar o preço de venda sem você entender o que é custo fixo e custo variável. Por isso que eu estou investindo esse tempo todo nesse vídeo para deixar bem claro o que é custo fixo e custo variável. Ficou com dúvida? Por favor, deixe seu comentário. Se gostou, se isso te ajudou bastante, também pode deixar um comentário, deixa um curtir aí. E muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.